O Rio de Janeiro carrega consigo um magnetismo que mistura alegria e mistério. Quem passa pela Lapa ou pelas curvas de Santa Teresa sente que cada esquina guarda uma memória, um segredo não revelado. A escadaria Selarón é uma dessas marcas eternas da cidade. Um mosaico vivo com mais de 2.000 azulejos vindos de diferentes países, que formam um espetáculo de cores e formas. De dia é um lugar cheio de vida. Turistas posam para fotos, músicos tocam violão e artistas de rua exibem seu talento. Mas quando o sol se põe e o barulho da cidade começa a diminuir, a escadaria ganha outra face. O silêncio da noite expõe um lado sombrio, quase como se as cores vibrantes escondessem algo que não deveria ser visto. Dizem que há azulejos que foram colocados não apenas como obra de arte, mas como símbolos de proteção contra forças que ninguém ousa nomear. Moradores antigos contam que, em certas madrugadas, é possível ouvir passos ecoando entre os degraus, mesmo quando não há ninguém por perto. Outros afirmam já terem visto silhuetas se movendo rapidamente, sombras que desaparecem assim que se tenta encará-las. O que poucos sabem é que a escadaria não guarda apenas beleza, mas também cicatrizes, marcas invisíveis de histórias de dor, sacrifício e até sangue. Reza a lenda que algumas peças foram trocadas às pressas, como se tentassem esconder algo que ficou impregnado para sempre naquele lugar. Por isso, muitos acreditam que ao subir os 215 degraus, você não está apenas conhecendo uma obra-prima, mas também caminhando sobre segredos enterrados, espíritos inquietos e uma maldição que nunca dorme. Se a escadaria Selarón encanta de dia, é na escuridão que ela mostra seu verdadeiro rosto. Antes de a escadaria Selarón se tornar um cartão postal mundial, ela era apenas um amontoado de degraus esquecidos, engolidos pelo cinza e pelo descaso da cidade. O concreto rachado e as paredes cobertas de mofo passavam despercebidos por quem caminhava entre a Lapa e Santa Teresa, até que no início dos anos 1990, um artista chileno chamado Jorge Selarón chegou ao Rio e decidiu viver justamente ali, no coração de um bairro que pulsava boemia e abandono. Munido apenas de restos de azulejos, pedaços recolhidos de obras e doações humildes de vizinhos, Selarón iniciou uma jornada solitária que logo se tornaria uma obsessão, transformar cada degrau em uma tela viva. Ele mesmo dizia que aquela obra era sua homenagem ao povo brasileiro, mas com o tempo parecia que era mais do que isso. Era uma ligação íntima, quase mística, entre ele e aqueles degraus. Com os anos, a escadaria foi ganhando vida própria. O mosaico crescia e se enchia de cores vindas de mais de 60 países diferentes. O que antes era esquecido passou a brilhar como uma ferida aberta, chamando a atenção de moradores, turistas, artistas e cineastas. A escadaria começou a aparecer em videoclipes, filmes, revistas internacionais e, com a chegada da internet, ganhou status de ícone global. Muitos diziam que Selarón havia transformado um canto morto em um organismo pulsante, que respirava cultura, história e até mesmo dor. O bairro prosperou, os comércios reviveram e a fama da escadaria parecia ter apagado para sempre o abandono. Mas, entre os sorrisos dos turistas e o brilho das lentes fotográficas, algo mais sombrio surgia nas entrelinhas. Moradores antigos começaram a contar que a energia do local havia mudado. À noite, o silêncio parecia mais pesado do que antes, como se os degraus vibrassem com uma frequência desconhecida. Pessoas relatavam sentir arrepios repentinos, mesmo em noites quentes de verão, como se um vento gelado soprasse apenas ali. Alguns diziam ouvir passos que ecoavam sozinhos, vultos que se escondiam nas sombras e até olhos invisíveis, observando de cima para baixo.
Havia quem acreditasse que os azulejos não eram apenas pedaços de cerâmica decorativa, mas fragmentos de histórias, dores e segredos de todos os cantos do mundo, e que, unidos em um só corpo, despertavam algo que nunca deveria ser acordado. Não era raro alguém mencionar sonhos estranhos após visitar a escadaria. Sonhos com figuras sem rosto, vozes sussurrando em idiomas desconhecidos, ou o próprio artista Celaron chamando do alto dos degraus. Entre lendas, coincidências e fatos inquietantes, uma verdade permanece. A escadaria Celaron jamais será apenas um ponto turístico. Ela é um altar a céu aberto, onde beleza e escuridão coexistem e onde cada degrau pode ser o limiar entre o real e o inexplicável. Quem se atreve a subir sozinho durante a noite descobre que por trás das cores vibrantes existe algo muito mais antigo e sombrio, guardando segredo em silêncio eterno. No início da transformação da escadaria, quando Georges Celaron ainda caminhava pelas ruas recolhendo restos de azulejos e cacos de cerâmica esquecidos em entulhos, uma história começou a se espalhar entre os moradores mais antigos, como um sussurro que ninguém queria repetir em voz alta. Contava-se que, certa noite, em uma rua mal iluminada, Celaron teria encontrado um azulejo muito diferente dos demais. Uma peça escura, quase negra, que parecia absorver a própria luz ao redor. Sob a lua cheia, aquele azulejo emitia um brilho esverdeado estranho, como se pulsasse, respirasse, como se fosse algo vivo. Fascinado, o artista decidiu levar o azulejo consigo e o incorporou entre os primeiros degraus da escadaria, acreditando estar apenas adicionando mais um toque exótico ao seu mosaico em construção. Porém, o que ele não sabia é que aquele simples gesto daria início a uma das lendas mais sombrias do Rio de Janeiro. Naquela mesma noite, uma vizinha jurou ter ouvido sussurros vindo da escadaria. Palavras sem sentido, em um idioma que ela não conseguia identificar, ecoavam como um lamento arrastado. Quando se aproximou da janela para observar, viu algo que gelou seu sangue, uma sombra parada, imóvel, exatamente no degrau onde estava o novo azulejo. Não tinha forma definida, mas sua presença era sufocante, como se ocupasse todo o espaço ao redor. No dia seguinte, as crianças do bairro passaram a evitar a escadaria. Algumas diziam que sentiam olhos observando seus passos. Até mesmo cães começaram a latir para o nada, uivando diante dos degraus e se recusando a subir, como se percebessem algo que os humanos não viam. O mistério ganhou força em uma madrugada chuvosa. Um turista europeu, encantado pela fama crescente da escadaria, decidiu explorar o local vazio. Fascinado pelo brilho estranho da peça, ele estendeu a mão para tocá-la, acreditando que seria apenas mais uma lembrança para suas fotografias. Minutos depois, desapareceu sem deixar rastros. Sua câmera foi encontrada caída no último degrau, ainda com a lente molhada pela chuva. Policiais foram chamados e investigaram, mas nada além do equipamento foi encontrado. As marcas de pegadas paravam abruptamente, como se o homem tivesse sido engolido pelo ar ou arrastado para dentro do próprio azulejo. O caso nunca foi solucionado. Com o tempo, outros relatos começaram a se acumular. Pessoas que ousavam tocar a peça descreviam arrepios intensos, quedas bruscas de temperatura e até a sensação de mãos invisíveis segurando seus pulsos. Alguns afirmavam ter visto vultos refletidos nos azulejos ao redor, mesmo estando sozinhos. Outros relatavam ouvir vozes baixas, como cantos fúnebres, em línguas desconhecidas. Assim nasceu a lenda do azulejo amaldiçoado da escadaria Celaron, um marco sombrio que resistia entre o brilho das cores e a vida pulsante da cidade. Para muitos, ele era apenas parte da arte. Para outros, um portal,
uma cicatriz aberta no coração do Rio de Janeiro, onde o inexplicável espreita quem ousa se aproximar demais. Com o tempo, os acontecimentos estranhos da escadaria Selarón deixaram de ser apenas rumores isolados e passaram a fazer parte da rotina silenciosa, dois que vivem e trabalham ao redor. Para os moradores mais antigos, já não era surpresa sentir a mudança no ar quando o sol se escondia atrás dos prédios da Lapa. A escadaria, vibrante e cheia de vida durante o dia, tornava-se um palco de sombras onde cada azulejo refletia mais do que cores. Refletia segredos, barulhos inexplicáveis, como passos correndo sem que houvesse ninguém, risadas que ecoavam sem origem e sussurros que pareciam deslizar pelas paredes, tornaram-se parte de um repertório noturno que assombrava conversas de esquina. Comerciantes relatavam que à mesma hora, todas as noites, os postes piscavam ou se apagavam, deixando trechos inteiros da escadaria mergulhados em uma escuridão densa, como se um véu invisível fosse lançado sobre o lugar. O degrau do azulejo amaldiçoado, em especial, tornou-se um marco de temor. Quem passava por ele descrevia o mesmo fenômeno. Um frio cortante que atravessava o corpo como uma lâmina de gelo, deixando a sensação de estar sendo observado de perto. Alguns afirmavam enxergar vultos ágeis, figuras que subiam e desciam os degraus em silêncio absoluto, sempre rápidos demais para serem reconhecidos. Outros, mais ousados, contavam histórias ainda mais perturbadoras. Objetos desapareciam sem explicação, apenas para ressurgirem horas depois, em locais improváveis. Uma chave perdida podia ser encontrada repousando ao lado do azulejo escuro. Moedas surgiam empilhadas em equilíbrio impossível. E um gato preto, misterioso e imóvel, foi visto por semanas, sempre olhando fixamente para o mesmo ponto vazio da escadaria, como se guardasse um segredo que ninguém deveria conhecer. Nem mesmo os que tinham o dever de vigiar o local escapavam das histórias. Guias turísticos já relataram, diante de grupos inteiros, sentir calafrios súbitos ou ver sombras se movendo entre os turistas. Policiais de patrulha noturna, acostumados a enfrentar todo tipo de perigo na cidade, saíam pálidos e juravam nunca mais passar sozinhos por ali. O que mais chamou atenção, no entanto, foram as imagens das câmeras de segurança instaladas para monitorar o fluxo de visitantes. Vídeos mostram luzes atravessando os degraus em movimentos bruscos, silhuetas translúcidas cruzando a lente e, em uma das gravações mais comentadas, uma figura feminina de vestido branco, parada por longos minutos, imóvel, olhando para a cidade do alto da escadaria, antes de simplesmente desaparecer diante da câmera. Com tantos relatos, o mistério deixou de ser apenas superstição. A escadaria Selarón passou a carregar à noite uma reputação que mistura fascínio e medo. O lugar que de dia celebra cores, culturas e alegria, à noite revela um lado sombrio, onde cada passo pode ser o início de uma experiência inexplicável. Moradores, turistas e até autoridades aprenderam a respeitar o espaço quando o silêncio toma conta, porque entre risos distantes e vultos repentinos, uma sensação permanece, a de que a escadaria guarda algo que jamais quis ser revelado e que continua à espreita, esperando o próximo curioso que ousar cruzar seus degraus sob a escuridão. Em janeiro de 2013, o Rio de Janeiro foi sacudido por uma notícia que parecia impossível de acreditar. Jorge Selarón, o artista que dedicou décadas de sua vida a transformar degraus esquecidos em uma das obras mais icônicas do mundo, foi encontrado morto sobre a própria escadaria. A imagem era perturbadora. O corpo do artista repousava entre pedaços de azulejos quebrados, como se sua vida tivesse se fundido definitivamente à sua criação. A cena atraiu moradores,
turistas e curiosos que se aglomeraram em silêncio diante da tragédia. Alguns choravam, outros observavam em choque, mas todos compartilhavam a mesma pergunta sufocante: o que realmente havia acontecido naquela madrugada silenciosa? O laudo oficial registrou suicídio, mas para muitos a explicação soava simplória demais. Amigos próximos relataram que Selarón vinha vivendo dias sombrios, cercado de ameaças misteriosas e uma melancolia crescente. Havia quem acreditasse que forças humanas o haviam levado à morte, talvez inveja ou perseguições. Mas, entre os moradores e frequentadores assíduos da escadaria, uma hipótese ainda mais inquietante ganhava força: a de que o destino de Selarón estava ligado às próprias lendas que já envolviam o local, especialmente a do azulejo amaldiçoado. A tragédia parecia ter selado de vez a aura sobrenatural que pairava sobre a escadaria, reforçando a ideia de que havia algo ali que não deveria ser perturbado. Após sua morte, os relatos sobrenaturais se multiplicaram. Vizinhos juravam ouvir passos pesados durante a madrugada, como se alguém subisse lentamente os degraus com a respiração cansada. Outros diziam ter visto uma silhueta encurvada, de chapéu e roupas semelhantes às usadas por Selarón, observando em silêncio do alto da escadaria antes de desaparecer na penumbra. Turistas relataram sentir um peso estranho no ar, um silêncio sufocante que surgia de repente, como se o lugar prendesse a respiração por alguns segundos. Alguns garantem ter ouvido risadas breves, seguidas por lamentos, vindos exatamente do ponto onde o corpo do artista foi encontrado. Para os mais céticos, tudo não passa de coincidência e imaginação alimentada por uma tragédia marcante. Mas, para aqueles que já sentiram a estranheza com os próprios sentidos, a verdade é mais incômoda. Selarón nunca partiu de verdade. Sua energia, sua dor e sua obsessão continuam impregnadas nos azulejos que ele colou com as próprias mãos. A escadaria Selarón, desde então, deixou de ser apenas uma obra-prima turística para se tornar também um memorial sombrio, onde arte e tragédia se confundem. Quem se arrisca a visitar o local durante a noite sente que cada degrau guarda mais do que cor e história. Guarda um pedaço do artista, um eco eterno que vigia, observa e talvez de alguma forma ainda tente se comunicar com aqueles que ousam atravessar o limite entre beleza e mistério. O mistério da escadaria Selarón só se aprofundou após a morte do artista. Nos meses seguintes, a atmosfera do lugar parecia mais pesada e os relatos de desaparecimentos inexplicáveis aumentaram de forma alarmante. Turistas e moradores, vistos pela última vez nas proximidades dos degraus, simplesmente sumiam sem deixar rastros. O padrão era sempre o mesmo: noites de lua cheia, silêncios inquietantes e a descoberta de objetos pessoais abandonados próximo ao famigerado azulejo negro. Mochilas largadas, celulares ainda ligados, carteiras abertas, como se tivessem sido deixadas às pressas. Para muitos não havia mais dúvida. A maldição estava ativa e ninguém sabia quem seria a próxima vítima. Foi nesse clima de medo crescente que um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Movidos pela curiosidade e pela necessidade de provar que tudo não passava de superstição popular, eles planejaram passar a noite inteira na escadaria. Muniram-se de velas, sal grosso, câmeras, amuletos e livros com rezas antigas, mesclando crenças populares e provocações ao que chamavam de entidade guardiã dos degraus. Eles riam nervosos enquanto montavam o ritual, mas cada riso parecia mais um disfarce para o medo que os acompanhava desde o início. À medida que a madrugada avançava, o ambiente começou a mudar. O vento gelado varria os degraus como chicotadas invisíveis. Sombras atravessavam rapidamente o grupo e desapareciam ao toque da luz.
e os postes de iluminação piscavam como se estivessem prestes a se apagar definitivamente. Dos azulejos, sons indecifráveis ecoavam, um misto de lamentos e gargalhadas abafadas, como vozes presas em um coro distante. Um dos jovens começou a se sentir mal, dizendo que algo o observava de perto. Desesperado para ir embora, ele tentou descer, mas percebeu, horrorizado, que os caminhos mudavam diante de seus olhos. Degraus se repetiam, as paredes pareciam se mover, e a escadaria se transformava em um labirinto sem saída, como se o próprio local tivesse vida e não permitisse sua fuga. O ritual, antes encarado como brincadeira, tornou-se um pesadelo. As velas se apagaram sozinhas, o sal grosso foi arrastado pelo vento em um redemoinho estranho e os equipamentos eletrônicos começaram a falhar. O ápice aconteceu quando uma voz rouca, profunda e distante, ecoou do topo da escadaria. Não era um som humano. Parecia vir de dentro das pedras, como se a própria obra estivesse falando. Tomados pelo pânico, os jovens correram em direções diferentes, gritando, tropeçando, tentando escapar de um espaço que já não parecia obedecer às leis da realidade. Na manhã seguinte, apenas alguns deles foram encontrados vagando em estado de choque, incapazes de explicar o que tinham visto. Um, no entanto, nunca mais voltou. Sua mochila intacta repousava ao lado do azulejo negro. Dentro dela, celular, carteira e câmera estavam organizados como se tivessem sido cuidadosamente colocados ali. Nenhuma marca de violência, nenhum rastro de luta. Apenas o vazio perturbador de mais um desaparecimento inexplicável. Desde então, a lenda da escadaria Celaron ganhou ainda mais força, transformando-se em um aviso sombrio. Aqueles degraus não são apenas arte, são um limite entre o mundo que conhecemos e algo muito mais antigo e obscuro, que continua vivo, noite após noite, esperando por novos curiosos que ousem desafiar o impossível. A noite mais longa daqueles que ousaram desafiar a escadaria Celaron nunca mais seria esquecida. Enquanto corriam desesperados, os jovens perceberam que algo estava errado com o próprio tempo. Segundos se arrastavam como horas, e cada degrau parecia se multiplicar diante dos olhos. O som de seus passos não era apenas o eco normal de uma escadaria. Era como se o lugar tivesse vida própria, respirando e devolvendo cada som de forma lenta e sufocante. As luzes dos postes tremeluziam sem ritmo, mergulhando partes da escadaria em escuridão súbita, enquanto sombras se contorciam pelas paredes, assumindo formas quase humanas que desapareciam quando alguém tentava encará-las. A sensação de que eram observados de todos os ângulos tornou-se insuportável, como se olhos invisíveis estivessem presos em cada azulejo, refletindo seus medos mais íntimos. De repente, uma névoa espessa e gelada começou a rastejar escadaria acima, cobrindo os degraus como um véu que apagava a realidade. O frio era tão cortante que parecia atravessar ossos, e a respiração dos jovens saía pesada, visível, como se estivessem em meio ao inverno mais rigoroso. Foi então que, de dentro daquela bruma densa, uma figura surgiu lentamente, alta, envolta por um manto escuro que arrastava pelo chão, sem rosto definido, apenas duas órbitas flamejantes de cor esverdeada que brilhavam no vazio. Esses olhos não apenas encaravam, eles sondavam, invadiam, como se estivessem procurando segredos ocultos nas almas apavoradas dos jovens. O grupo, paralisado, não conseguia sequer gritar. Era como se todo o corpo tivesse sido dominado por um torpor invisível. O silêncio foi quebrado apenas por passos arrastados, vindos de todas as direções ao mesmo tempo, multiplicando o terror. A entidade ergueu lentamente uma das mãos esqueléticas e apontou para o azulejo negro amaldiçoado.
Nesse instante, um dos jovens entrou em transe. Seus olhos perderam o brilho, seu corpo se moveu sem resistência, e ele caminhou até o azulejo como se estivesse sendo guiado por cordas invisíveis. Ao tocar a peça escura, seu corpo desabou imediatamente no chão, inerte, como se toda a vida tivesse sido drenada em um instante. O restante do grupo, libertado do torpor pelo choque, finalmente conseguiu reagir. Fugiram escadaria abaixo, tropeçando, caindo, ouvindo risadas distorcidas que se misturavam a sussurros agudos, vindos de dentro da névoa, palavras em línguas que não pertenciam a este mundo. Quando a manhã chegou, apenas o rastro de pegadas marcava os degraus úmidos e quebrados. O jovem que havia tocado o azulejo nunca mais foi encontrado. Sua ausência tornou-se mais um capítulo da lenda, mais uma marca que alimentava o medo coletivo. Desde aquela noite, os moradores contam a história do encontro com a entidade como um aviso sombrio. A escadaria Celaron não é apenas uma obra de arte, mas um portal que conecta o mundo visível ao inexplicável. Quem ousa desafiar o que deveria permanecer adormecido, arrisca não apenas a própria vida, mas também sua alma, pois há segredos entre aqueles azulejos que nunca deveriam ser despertados. Desde aquela noite de terror, a fama sombria da escadaria Celaron se espalhou como fogo pelo Rio de Janeiro e por todo o Brasil. O que antes era apenas um ponto turístico de cores vibrantes se tornou também um território de respeito e medo. Guias turísticos, que durante o dia levavam multidões para fotos e histórias sobre a vida do artista, passaram a evitar o local após o anoitecer, jurando que nenhum roteiro valia o risco de enfrentar o que se esconde ali. Moradores, acostumados a conviver com os segredos dos degraus, começaram a alertar os visitantes. Nunca suba sozinho quando o sol se põe. Mesmo assim, todos os dias, novos curiosos aparecem. Alguns movidos pela ânsia da aventura, outros com a arrogância de provar que tudo não passa de superstição. Mas basta o último raio de luz desaparecer no horizonte para que a atmosfera da escadaria se transforme. O calor abafado do dia dá lugar a um frio estranho, cortante, e o burburinho alegre dos turistas cede espaço a um silêncio pesado, sufocante, como se a própria cidade prendesse a respiração. Os relatos noturnos não param de se multiplicar. Pessoas que passam pelo famigerado azulejo negro afirmam sentir arrepios que percorrem todo o corpo, como mãos invisíveis tocando a pele. Outras relatam ouvir sussurros em idiomas desconhecidos, vozes distantes que se sobrepõem, chamando por nomes que nunca disseram em voz alta. Vultos deslizam entre os degraus, rápidos demais para serem identificados, mas claros o suficiente para alimentar o medo. Alguns, mais ousados, afirmam ter visto uma figura alta, de manto escuro e olhos esverdeados, parada no topo da escadaria, imóvel como uma sentinela espectral, vigiando cada movimento de quem se aproxima. As câmeras de celulares também se tornaram testemunhas do inexplicável. Fotos e vídeos registraram manchas de luz que atravessam o ar sem explicação, distorções bizarras que deformam rostos e corpos, além de silhuetas humanas surgindo em reflexos de azulejos onde não havia ninguém presente. Há até registros de rostos que surgem entre as peças cerâmicas, como se as almas de desaparecidos estivessem aprisionadas ali, presas à obra como parte de um mosaico de dor. Cada novo relato, cada nova evidência, parece reforçar ainda mais a crença de que a escadaria não é apenas um monumento artístico, mas também um portal que conecta o visível ao invisível. Hoje, a maldição da escadaria Celaron é parte do folclore vivo da cidade. Para alguns, é apenas uma lenda urbana que serve de alerta sobre o respeito ao desconhecido.
Para outros, uma ameaça real, onde arte e medo se misturam em uma linha tênue e perigosa. O que ninguém contesta é que algo permanece ali, noite após noite, espreitando entre as sombras coloridas. E assim, cada novo visitante que se atreve a atravessar os degraus após o pôr do sol alimenta a mesma pergunta inquietante. Até onde você estaria disposto a ir para desafiar a escadaria Selarón? Pois quem ousa cruzar sua fronteira sombria, jamais volta a olhar para o rio com os mesmos olhos. Apesar das lendas sombrias e dos relatos misteriosos que cercam a escadaria Selarón, sua história também é profundamente ligada à cultura e à identidade do Rio de Janeiro. O artista Jorge Selarón, chileno de nascimento, chegou ao Brasil em 1983 e encontrou nos degraus esquecidos entre a Lapa e Santa Teresa o espaço para sua maior criação. Ao longo de décadas, dedicou corpo, alma e até sanidade à transformação do local, chegando a declarar que a escadaria era meu grande trabalho e minha maior loucura. Foram mais de 2.000 azulejos coloridos, muitos doados por turistas e vindos de mais de 60 países que revestiram os 215 degraus e deram vida a um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil. A escadaria, com sua explosão de cores e símbolos, ultrapassou fronteiras e se tornou cenário de videoclipes de estrelas internacionais, como Snoop Dogg e U2. Além de comerciais, novelas, filmes e capas de revistas ao redor do mundo. O fluxo de visitantes é constante. Estima-se que mais de 250.000 pessoas passem por ali todos os anos, transformando o espaço em palco de ensaios fotográficos, pedidos de casamento e manifestações culturais que mantêm a energia do lugar sempre viva. O próprio Selarón reforçava essa conexão espiritual em entrevistas, afirmando sentir que cada degrau carregava parte de sua essência, motivo pelo qual nunca parava de procurar novos azulejos. Um ciclo interminável de criação, loucura e devoção à arte. Mas, mesmo com todo o reconhecimento internacional, a escadaria Selarón jamais se despediu de sua aura de mistério. Os casos de desaparecimentos inexplicáveis, os relatos de fenômenos paranormais e os boatos persistentes sobre o azulejo negro amaldiçoado circulam até hoje, passando de boca em boca como advertência e fascínio. Para uns, são apenas lendas urbanas que acrescentam um tempero macabro à história da obra. Para outros, sinais de que a energia ali nunca foi apenas artística, mas também espiritual. Talvez até sobrenatural. No fim, a escadaria Selarón se tornou mais do que um cartão postal. É a síntese da alma carioca, intensa, contraditória, encantadora e perigosa. Um lugar onde cores vibrantes se misturam com sombras profundas e onde a linha entre realidade e lenda se apaga a cada novo relato. Para quem visita, é impossível não se encantar. Mas para quem ouve os sussurros que atravessam a noite, é impossível não sentir um arrepio. A obra de Jorge Selarón permanece viva, tanto no brilho das cerâmicas, quanto nos mistérios que assombram seus degraus, lembrando a todos que no Rio de Janeiro, até a arte pode carregar segredos que nunca deveriam ser revelados.